Bom, então vamos lá. Terceira questão. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Os pares de textos a seguir estabelecem uma relação de intertextualidade. Leia-os. Primeiro texto. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul. Captando os olhares, nosso totem tabu. A mulher em milhares, Capitu. Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebrar da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido, né? Isso, que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Bom, é um trechinho, né, de Dom Casmurro, né, um texto ali de Machado de Assis, bem famoso, né, relacionado ali, né, a personagem de Capitu. Texto 2. Ai, que saudade eu tenho dos meus 12 anos. Que saudade ingrata. Dar banda por aí, fazendo grandes planos e chutando lata. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então é um outro, tem dois textos aí, né? Um é de Chico Buarque, né? Uma canção de Chico Buarque, e outro é um texto ali de Casimiro de Abreu. Letra A. Em algum momento dos textos, os autores afirmam explicitamente com qual texto estão dialogando? Não, né? É um texto livre, né? De maneira implícita, né? Não diz qual é a referência de outro texto, né? Que eles estão fazendo ali, né? Esses diálogos aí. Eles só pegaram trechos e colocaram aí, né? Não diz a referência, né? Não afirma com qual texto estão dialogando. Então, a resposta da letra A, 3, letra A, é não. Virando a página 22, letra B. Letra B. Identifique nos pares dos textos 1 e 2 que elementos permitem perceber a intertextualidade entre os textos. Bom, nos pares, né, de textos 1, a gente viu, né, que cada texto tem ali, né, os parezinhos, né, tem duas referências. Nos pares de textos 1, a referência aos olhos de Capitu, né, e os olhos de ressaca. Já nos pares do texto 2, a estrutura, né, está relacionada à estrutura, né, e a referência à saudade da infância. Então, são 4 textos aí, né, dois pares, né, de textos com temas ali diferentes, né, com intertextualidades diferentes, tá? Então, a resposta da letra B é essa. Nos pares de textos 1, vírgula, há referência aos olhos de Capitu, vírgula. Olhos de ressaca, ponto e vírgula. Nos pares 2, vírgula, a estrutura e a referência, a estrutura e a referência aos olhos de Capitu, vírgula. Nos pares 2, vírgula, a estrutura e a referência, a estrutura e a referência aos olhos de Capitu, vírgula. Nos pares 2, vírgula, a estrutura e a referência aos olhos de Capitu, vírgula.
A saudade da infância. Ponto. Letra C. Em ambos os pares, são as letras de músicas que estabelecem um diálogo com o romance e o poema, respectivamente, pois foram produzidas em momentos posteriores. Caso não tivessem sido dados os trechos do romance e do poema, você teria identificado com quais textos essas letras dialogam? Eu, particularmente, não saberia. Porque para você conseguir fazer essa relação intertextual, de um texto ali com o outro, é necessário conhecimento prévio das obras por parte do leitor, E caso não possua esse conhecimento, a relação intertextual não poderia ser feita. Então, somente há, esse conhecimento nessa relação intertextual, quando se há o conhecimento da obra, um conhecimento prévio da obra, de algum texto e tudo mais, de alguma imagem. Então, você precisa primeiro ter pelo menos o conhecimento básico daquilo que você está observando, para você ter, pelo menos ali a sensibilidade de conhecer, de relacionar, um texto com o outro, tá ok? Quando o texto apresenta um diálogo com outro texto no que se refere à temática e ou à estrutura, sem mencionar explicitamente com qual texto está dialogando, dizemos que se estabeleceu uma intertextualidade implícita. A gente falou sobre isso na aula passada, Só para relembrar aí. Para que ela ocorra, é necessário que o leitor se recorde do texto ao qual foi feita a referência, pois somente dessa forma poderá perceber tal relação. Quarta questão. Leia o trecho de uma crônica. Na paixão, a gente quer se fundir com o outro, para sempre, de corpo e alma. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para vocês olharem. Perde totalmente o centro de gravidade. Transfere a moradia de seu ser para a casa do ser alheio. É como se vestisse a pele do outro. E se o outro disser assim: vai ali buscar estrela ou mesmo a lua, como naquele lindo conto, de Murilo Rubião chamado Bárbara. Se o outro disser isto, a gente vai airosamente buscar o que ele quer. Então, é um texto, depois vocês pesquisem aí na internet esse texto, o conto, de Murilo Rubião, o Bárbara, que é esse aí, só tirou um trechinho, Então, vale muito a pena aí vocês lerem, tá? Só para ter o conhecimento mesmo do que se trata. Quarta questão, letra A. O que está sendo apresentado neste trecho? Bom, faz referência, a uma paixão ali, as atitudes de uma paixão, apresentada ali, para as pessoas, É uma paixão que é despertada ali pelos personagens, ou de alguma pessoa que desperta no ser, no âmago de alguém, relacionada a atitudes que a paixão em si desperta e o que ela também representa às pessoas. Então, a resposta da A é essa. As atitudes que a paixão desperta e o que ela representa para as pessoas. Letra B.
O trecho da crônica realiza intertextualidade com que outro texto? Aí já faz a referência, né, de qual outro texto que fez a intertextualidade ocorreu ali, né? Que foi o conto Bárbara, né? Que foi o conto ali de Murilo Rubião. Ali já diz, né, no próprio texto, né, referência a qual texto, né, essa crônica aí foi realizada. Então, com o conto Bárbara, vírgula, de Murilo Rubião. Ponto. Letra C. Que recurso gráfico foi empregado para indicar a intertextualidade? Nesse caso aí, né, o recurso foram as aspas, né, que indica ali uma citação. Toda vez que a gente vai fazer citação de alguém ou de algum texto ou referência, a gente sempre vai colocar entre aspas. E o recurso utilizado foi esse, né, quando falou Bárbara, né, o conto ali, né, da Bárbara, né, o trechinho, né, então ele utilizou entre aspas, tá? Então esse foi o recurso gráfico. As aspas, vírgula, que indicam uma citação. Ponto. Letra D. Como foi possível identificar com qual texto se estabelece um diálogo? Bom, a gente viu, né, que foi por meio da citação ali, né, do trecho do conto, né, de Murilo Rubião. Né, ele já colocou ali de maneira bem explícita, né, desculpa, o texto, né, a referência ali, né, que se estabelece o diálogo ali, a conexão, né, do conto com a crônica, tá? Então foi por meio da citação, direta do trecho do conto de Murilo Rubião. Então foi bem de maneira bem explícita, né? A gente pôde observar. Bom, essa partezinha final, né, mostrando a intertextualidade explícita, como eu expliquei a vocês na semana passada, é quando um texto faz uma referência direta ao outro, como o caso ali, né, que ocorreu da crônica, né, que fez uma citação do conto de Murilo Rubião, Bárbara, e fez referência direta a esse texto, tá bom? Então, fechamos essa parte de intertextualidade, né, que todos já entenderam, e a gente finalizou aí essa parte. Para a próxima aula, vocês irão fazer as páginas 32 a 36, sétima questão, letra B. Então, para a próxima aula, as páginas 32 a 36, sétima questão, letra B, tá? Ou a sétima questão toda, para ficar mais fácil, tá bom? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida podem me chamar aí que eu tô à disposição de vocês. Beijos.